4 assuntos no vídeo de hoje. Como funciona um motor a jato, o que é surge ou stall de compressor, o que é flat rate temperature e, finalmente, o que é um takeoff bump. Fica ligado! Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Mais um vídeo gravado de um quarto de hotel, eu peço desculpa pelo cenário, mas o que interessa é o conteúdo. Então vamos lá. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um motor a jato e eu vou explicar algumas características dele para em vídeos posteriores voltar ao assunto, daí falando sobre D-rates, temperatura assumida e também eficiência desses motores. Mas vamos lá, começando do princípio. O que nós vamos falar hoje? Eu vou trazer aqui primeiro um motor a jato e para explicar esse motor eu tenho que primeiro fazer uma observação. Esse motor é um CFM56 e eu vou explicar as características dele e os motores a jato de forma geral funcionam de forma muito semelhante, mas não necessariamente igual. Por exemplo, dentro desse motor eu tenho 2 carretéis de compressores que eu vou chamar de N1 e de N2. E em motores da Rolls-Royce eu tenho também, por exemplo, um terceiro carretel que eu chamo de N3. Então, só para vocês entenderem que o que eu vou explicar aqui é uma característica de um motor específico, mas que de forma genérica funciona quase igual em todos os outros, mas não é idêntico. Dito isso, vamos começar falando sobre esse CFM56. Quando eu coloquei aqui um CFM56, agora eu vou abrir esse motor por dentro. E o que vocês podem ver aqui, primeiramente, é o que eu vou chamar de N1. Isso que está marcado em azul. O que é o N1? É esse primeiro fan que a gente enxerga quando olha o motor logo de frente. E atrás dele ainda tem 3 carretéis iniciais de compressores que fazem parte desse N1. Ele está ligado por um eixo lá na parte de trás do motor a outros 3 carretéis que não são compressores, porque ele não tem a intenção de comprimir o ar, mas ele tem a intenção de fazer com que os compressores que estão na frente girem. Esse cara, essa peça lá de trás, é conhecida como turbina, o que na linguagem leiga muitas vezes a gente trata o motor inteiro dessa forma, a gente diz tudo isso é a turbina. Não, a turbina é uma peça do motor que existe uma turbina voltada com a função de fazer o N1 girar, e existe uma outra turbina com a função de fazer o N2 girar, que é isso tudo que eu marquei em vermelho. Esses compressores na frente são 9 rotores que vão comprimir o ar e uma turbina lá atrás, depois do que a gente chama de câmara de combustão, que foi marcada agora na ilustração. Esses compressores para comprimir o ar, o que eles fazem? Eles são aletas que giram em alta velocidade e essas aletas têm um formato aerodinâmico muito similar a uma asa. E elas vão empurrando o ar para trás e comprimindo esse ar. O problema é que toda vez que uma aleta dessas gira, ela perturba um pouco o ar. Como ela perturba o ar, a aleta que vem atrás talvez não receba o ar de forma exatamente alinhada como deveria. Por isso, entre cada estágio que a gente chama de rotor, que são esses tanto azuis quanto vermelhos, existe um estágio que a gente chama de estator. Essa aleta estatora ela serve exclusivamente para direcionar o ar para o próximo compressor, que vai esmagar ainda mais o ar, vamos dizer dessa forma. Atenção a um detalhe que às vezes o pessoal confunde, é que essa aleta estatora ela não gira ao redor do motor, mas ela gira ao redor de si mesma, ela troca o ângulo de ataque dela, dependendo da velocidade que esse motor está girando, para corrigir o ar para a aleta rotora subsequente. E aqui tem uma coisa que eu acho super interessante. Se a gente olhar 2 características básicas do motor, uma delas fala sobre pressure ratio, quanto ele consegue acrescentar de pressão, e outra delas fala sobre o bypass ratio, quanto do ar passa por fora e depois por dentro do motor. Eu vou explicar essas 2 coisas, começando pela tal do pressure ratio. Nesse motor, um pouco mais de 32:1. O que significa isso? Se a gente pegar o ar ao nível do mar, a pressão do ar ao nível do mar
é de pouco menos de 15 psi. Vamos arredondar para 15. Se eu aumentar em 32 vezes a pressão desse ar, 32, algumas vezes a pressão desse ar, significa que à medida que o ar vai passando por cada estágio desses rotores, comprimindo, sendo cada vez mais comprimido, no último estágio, antes de entrar na câmara de combustão, na rotação máxima desse motor, ele estaria com algo ao redor de 490 psi de pressão. Mas aqui vem uma coisa que eu já quero explicar, que é o tal do surge e stall do motor. Vejam o seguinte, o ar normalmente flui do local que tem mais pressão para o local que tem menos pressão. Ele desce a rampa, vamos colocar desse jeito. Então vocês imaginem o seguinte, eu estou colocando ar para dentro do motor, o ar está vindo de fora para dentro do motor, e ele está sendo cada vez mais comprimido, ou seja, uma nova partícula de ar que está entrando no motor nesse momento, ela está indo na direção de 15 para 490 psi. Qual é a mágica que ela faz para caminhar contra a corrente, para ir contra a pressão que está sempre aumentando? Na verdade, existe aqui uma questão de inércia e que o próprio rotor está empurrando ela cada vez mais para dentro. E aí vem a questão do stall. Como eu falei para vocês, cada uma dessas aletas rotoras é uma asa. E como uma asa, ela também sofre com essa característica que a gente chama de stall. Ela pode estolar. Quando ela estola, o que acontece? O ar é perturbado de tal forma naquele ponto que todas as aletas de um mesmo disco de rotor acabam girando de forma absolutamente ineficiente, não estão mais comprimindo o ar. E gera, naquele ponto específico, uma zona de baixa pressão. E ali é tudo que o ar precisava para voltar pelo caminho que ele deveria estar entrando. Então você imagina que um ar está entrando pelo compressor e daqui a pouco existe uma zona de baixa pressão que é perturbada, o ar que está dentro do motor em estágios mais avançados, de repente encontra um espaço para voltar pelo caminho que ele estava entrando. Afinal, ali a pressão do ar ficou extremamente baixa. E aí acontece o que a gente chama de surge, que é o ar escapando pelos dois lados do motor em uma bela de uma pancada, normalmente envolvido em uma bola de fogo junto. São coisas instantâneas, o surge acontece e para, não é como se o motor estivesse efetivamente pegando fogo, mas é algo que acontece de forma momentânea e, na maioria das vezes, repetida. Ela pode ser um fator único e o motor se recuperar? Pode. Mas pode também acontecer de forma repetida e esse surge passa a acontecer de forma cíclica. A cada 1 ou 2 ou 3 segundos acontece uma bela de uma pancada. E essa pancada gera uma guinada muito violenta no avião. Mas aqui há de se entender a diferença entre stall e surge, que na prática é a mesma coisa, mas um é causa, outra é consequência. O stall é o ato da pá não ter mais o ar fluindo por ela de forma adequada, e o surge é o resultado disso, que é essa explosão que acontece no ar voltando para onde ele deveria estar entrando. Bom, explicado o surge do motor, eu tenho aqui explicado também a questão do pressure ratio do motor. O que significa essa informação que a gente vê quando vai lá no Wikipedia e vê a característica de um motor a jato. Mas outra característica muito interessante é o tal do bypass ratio. O bypass ratio o que é? Quanto de ar, qual é o volume de ar a mais que passa por fora desse estágio todo de compressor, comparado com aquilo que passa por dentro e vai ser eventualmente comprimido, misturado em combustível e queimado dentro do motor. No caso desse exemplo, 5,1 vezes, ou seja, passa 5,1 vezes mais massa de ar contornando o motor dentro da carenagem, mas por fora desse compressor, do que por dentro do compressor para ser misturado em combustível e queimado. Essas são as características básicas de um motor a jato que funciona dessa forma, pegando o ar que está na frente, mandando o ar para trás e com isso arranjando uma lei de ação e reação de Newton, propulsionando o avião para frente. Mais sobre isso quando a gente for falar de eficiência de motor. Agora o que interessa é isso para a gente passar para o próximo estágio. Pessoal, como eu sempre falo, tudo isso que eu mostrei aqui e muito mais tem lá no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Quer adquirir de forma digital? Tem os links para compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Quer adquirir em papel? Manda uma mensagem para mim. Também tem um link aqui embaixo para mandar uma mensagem no Telegram. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o like se gostou desse vídeo.
Me segue lá nas minhas redes sociais. Um abraço e até a semana que vem.